Bolsonaro retoma a liderança e aí a boca do jacaré abre cada vez mais até chegar agora, nesse momento, no melhor desempenho do Bolsonaro e o pior desempenho do Lula, que foi essa pesquisa agora de abril de 25. Qual é a consequência de todas essas ações, de todas essas mentiras, a consequência de toda essa tirania, a consequência de todo esse circo, essa farsa que foi criada, a consequência da imprensa normalizando essas ilegalidades, inconstitucionalidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal contra Felipe Martins, contra Coronel Câmara, contra mim, contra Bolsonaro e contra todos os outros? Qual é a consequência? Bolsonaro está lá, quietinho, no hospital, perseguido pelo STF, com a Globo dedicada 24 horas por dia a acabar com a imagem dele. Há anos, 2 anos e meio de mentiras ininterruptas, fora as que aconteceram durante o mandato. Aí, o que acontece? Vem uma pesquisa do Paraná Pesquisa e mostra o quê? Que o Bolsonaro está perdendo as eleições, que está caindo. Não. Segundo a nova pesquisa divulgada hoje pelo Paraná Pesquisa, Bolsonaro abre uma vantagem de 5,2 pontos percentuais para cima do Lula. E no segundo turno, isso no primeiro turno, no segundo turno a coisa fica ainda pior para o ex-presidiário. Em uma disputa direta entre os dois, o presidente Bolsonaro abre 5,6 pontos de vantagem acima do Lula, 46 a 40,4. E eu sempre falo, acompanhe a tendência, porque no final das contas isso é uma das coisas mais importantes. Vejam as pesquisas mais antigas do Paraná Pesquisas. Eu tive o trabalho, a equipe aqui, o João e companhia, tiveram o trabalho de transformá-la em um gráfico. E vejam só esse gráfico, como em agosto o Bolsonaro está em verde e o Lula em vermelho. A primeira coisa que é possível de ver, como em agosto de 2023, primeiro ano do governo Lula, Lula já estava governando aí há 8 meses, o presidente Bolsonaro estava 9,5 pontos atrás. 9,5 pontos, vejam o tamanho dessa diferença. Até que, em março de 2024, ele tomou a liderança nas pesquisas por míseros 0,1. Ou seja, a gente teve ali quase que um empate técnico. E a partir de novembro de 2024, Bolsonaro retoma a liderança e aí a boca do jacaré abre cada vez mais até chegar agora, nesse momento, no melhor desempenho para o Bolsonaro e o pior desempenho para o Lula, que foi essa pesquisa agora de abril de 25. Ou seja, desde novembro do ano passado, o Bolsonaro mais do que triplicou a posição dele em relação ao Lula no segundo turno. E é claro que quanto mais as pessoas viverem debaixo do governo Lula, mais elas terão saudade do tempo do governo Bolsonaro. A eleição do Lula foi um estelionato eleitoral, em todos os sentidos. Não apenas no processo, mas nas promessas. O presidente Bolsonaro, volto a dizer, está passando por um linchamento político. Está hospitalizado. Todo mundo achando que ele não pode concorrer. Tem gente que começaram os rumores dizendo que ele não vai nem viver. E ainda assim, o cara está 5 pontos percentuais à frente do Lula. Mesmo com o Lula, com toda a Globo News passando a mão, com todo o dinheiro de Secom. É impressionante. É impressionante. Porque, pensem, muita gente perde a fé de que o Bolsonaro sequer vai disputar. E isso é claro que tem um efeito negativo de desânimo, empolgação, entusiasmo em cima do nome do cara. A imprensa fica dizendo ele não será candidato, ele não é elegível, vai ser preso, blá, blá, e ainda assim o presidente Bolsonaro continua à frente nas pesquisas. E por que isso é tão importante? Por que isso não pode ser desprezado? Porque, no final das contas, o plano deles, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, era o assassinato de Bolsonaro. Assim como o assassinato de Trump. Paulo, você está falando do Adélio Bispo? Também. Do Adélio Bispo, do cara que deu o tiro na orelha do Trump, do outro que tentou matar o Trump. Mas o assassinato material é apenas um dos assassinatos. O Dinesh de Souza fala bem isso no documentário dele, Trump Vindicated.
Porque é muito parecido com Trump e as 3 tentativas de assassinato que ele sofreu. Assassinato político, assassinato de reputação e assassinato jurídico. Além, claro, do assassinato físico. Então você tem o assassinato político, ou seja, de reputação, o assassinato jurídico e o físico. No caso do Trump, os 3 falharam. No caso do Bolsonaro, apesar das sequelas, 2 deles também estão falhando. Tanto o assassinato de físico, o Adélio não conseguiu, apesar de nunca ter investigado direito o caso, e o assassinato de reputação, uma vez que ele lidera as pesquisas com ampla margem. Resta apenas a eles o quê? O assassinato jurídico, que está ficando cada vez mais difícil. Porque eu digo a vocês, já falamos sobre isso no último programa, que o apoio à anistia só cresce e ela é politicamente inevitável. Toda a ideia de que nós derrotamos o bolsonarismo, a mentira que o Barroso diz que não falou, tem vídeo, né? Toda a ideia de nós derrotamos o bolsonarismo era a ideia de que não apenas derrotaram o Bolsonaro, mas que as ideias que o Bolsonaro representava seriam esmagadas, tal como tentaram esmagar as ideias do Trump nos Estados Unidos. Só que a verdade é uma coisa teimosa. E é por isso que eu digo a vocês, e foi essa, digamos assim, esse comentário que eu fiz outro dia no Facebook, no X, do meu querido Rodrigo Constantino, a quem eu estimo, oro e prezo pela plena recuperação, uma semana importante para ele, eu disse, eu acho a volta do presidente Bolsonaro inevitável, apesar dele se atrapalhar bastante. Não graças às grandes ações geniais dele, mas apesar das atrapalhadas estratégicas que ele comete, e a quem eu também prezo muito e estimo plena recuperação. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.